A linha direta com a palavra vai falar hoje sobre as 70 semanas de Daniel. Se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta quanto a isso, é só deixar aí na descrição e nós estaremos respondendo e tirando as suas dúvidas. Muito bem, esse assunto se dá no capítulo 9 do livro de Daniel e fala que acontece no período do rei Dario. Nós sabemos muito bem que aqueles que propriamente leem a história também sabem que a Babilônia, quando foi tomada após a morte do seu rei Beltesazar, os médios ocuparam e o reinado era de Dario. Então essa preocupação de Daniel em saber sobre os anos descritos por Jeremias no capítulo 25 se dá no período do reinado de Dario, tá? E por que se daria essa preocupação por parte de Daniel? Pelo simples fato, é natural que quando muda um governo, quando muda uma lei ou decretos, é natural que alguém procure saber sobre os tempos daquele governo, como também se dará aqueles problemas que eles estão passando, eventualmente falando, tá? E até se vai perpetuar por mais anos. Lembre-se que eles estavam no cativeiro, e por estarem no cativeiro, era natural que Daniel procurasse saber se esse cativeiro estava próximo ou iria se estender ainda mais. Então, nada mais do que isso, é melhor procurar nos livros, e foi justamente isso que ele foi fazer. Como um bom leitor, foi procurar nos livros. Ele era um bom leitor dos livros da lei, como também nos livros dos profetas. E vendo lá no capítulo 25, que falava sobre esses anos, ele procurou saber que anos eram esses, como se daria então posteriormente. Muito bem? Vamos lá então, voltar aqui ao assunto para nós entendermos melhor sobre esses 70 anos propriamente dito. No versículo 20 do livro 9 de Daniel, essas palavras aqui são de Daniel. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então veja que o anjo Gabriel, o próprio anjo Gabriel, ele recebe a ordem de Deus, né? E essa ordem era para quê? Para que ajudasse a Daniel a entender sobre aquilo que ele estava procurando saber, haja vista sobre os 70 anos. No versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vi para te declarar, porque és muito amado. Veja que coisa maravilhosa, Daniel, naquele momento ficou sabendo que o fator pela qual Deus enviou Gabriel para declarar a ele sobre as suas curiosidades, se dava pelo fato de que ele era muito amado por Deus. Como é bom nós sermos amados por Deus, como é bom termos de Deus confiança também, não é verdade? E Deus achar graça de nós. Então, vamos lá. Considera, pois, a palavra, entende a visão. Nós vamos entrar aqui propriamente dito nas 70 semanas de Daniel, esclarecendo aqui para aqueles que têm a curiosidade. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, né? Tem um galo cantando aqui, mas dá para vocês entenderem. Muito bem. Quando se dará então o início das 70 semanas? As 70 semanas, historicamente, se deu quando Artaxerxes dá a ordem para que o povo retorne para Jerusalém e reconstrua a cidade, como também o templo. Isso vai acontecer em 457 anos antes de Cristo. Então, daquele momento ali, começava a contagem das 70 semanas, que é 70 anos, tá? As semanas aqui equivalem a anos. Note que ele diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então essas 70 semanas se daria para se cumprir isso tudo na vida dos judeus, e haja vista essa profecia se estende para os demais, ou seja, melhor dizendo, também para o povo gentil
e para todos que habitam no globo. Muito bem? Vamos lá. Então se dá em 457 anos antes de Cristo, já começa a contagem aí, quando Artaxerxes dá a ordem para a reconstrução do templo, como também da própria Jerusalém. Vamos lá. As primeiras 7 semanas, notem, sabe e entende, versículo 25, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, tá? Então veja, o fim dessas 7 semanas se deu em 408 antes de Cristo, tá? Então o fim dessas primeiras 7 semanas, mas 7 semanas é apenas o início, logo ela é somada a mais 62 semanas, que vai dar 69. Essas 62 semanas posteriormente falando, dá-se o fim no nascimento de Cristo. Então, quando Cristo nasce, cumpre-se então as 62 semanas, 62 mais 7, 69. Então, desde o nascimento de Cristo, nós estamos no ano, ou seja, no ano 69. Tá entendendo? Entendeu aí? Então, desde o nascimento de Cristo, nós estamos no ano 69, ou propriamente dito, nas 69 semanas, restando apenas uma semana. E quando se dará, então, as 70 semanas? Quando se cumprirá, então, essa última semana? Notem o que diz o texto. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e muros se edificarão, mas em tempos angustiosos, tá? Então, durante 62 semanas, propriamente dito, aconteceria a restauração de todo o tempo, seriam dias angustiosos, como também o surgimento do Messias, tá? Mais as 7 semanas que antes foi falado aqui, então vai fazer aí 69 semanas. Agora vamos lá, o versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, ou seja, posteriormente Cristo nasce e depois Cristo é morto, tá? Mas veja que Cristo não morre para ele, tá entendendo? Veja lá. Cortado o Messias, mas não para si mesmo, ou seja, porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, né? Para muitos por aí, Cristo está morto, mas Cristo ressuscitou. Todo cristão, sabiamente dito, e que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo acreditam e creem veemente que Deus ressuscitou o seu Filho. Então, Cristo ressuscitou dentre os mortos, tá? Então, veja lá, versículo 26. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu quando Roma cercou Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e conquistando então a cidade, destruiu toda a cidade, como também o templo. Então, isso já também aconteceu, tá? Então, estamos nas 69 semanas ainda. E o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então, de lá para cá é o que nós estamos vendo, né? Assolações, guerras que já estão pré-determinadas. Aí então entrará na última semana. Quando se dará início à última semana? No surgimento do anticristo, gente. Então ele vai estabelecer aí 7 anos, tá? Esses 7 anos, na metade do ano será cortado o pacto que ele faz de paz com o povo, tá? Mostrando, obviamente, a sua cara e quem realmente ele é. E depois disso aí nós sabemos muito bem, e vocês sabem, todos aqueles que leem sabem o que irá acontecer. Então, a última semana dá-se a início no surgimento do anticristo, tá? E nós temos muitas, muitos sinais que mostram que isso está próximo a acontecer. Haja vista, né, o próprio Daniel escreveu que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo um período em que a ciência realmente tem se multiplicado, né? O conhecimento tem se multiplicado, tá? Sabemos que nos últimos dias também Cristo falou sobre isso no capítulo 24 de Mateus, dizendo que nos últimos dias o amor esfriaria, a iniquidade também aumentaria. Então, estamos vivendo esse período, tá? Um período em que antecede a última semana descrita por Daniel. Tranquilo? Então, vamos lá. Versículo 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem, então vamos lá. Vamos recapitular. Falamos aqui que a curiosidade de Daniel
em saber sobre o que Jeremias havia escrito no capítulo 25, que seria 70 anos de cativeiro, se dá pelo fato de que um novo reinado estava ali assumindo a Babilônia. Era Dario, o rei dos Medos, né, que havia derrotado a Babilônia, e na noite em que a Babilônia foi derrotada, o rei Belsazar também foi morto. Deixei bem claro para vocês aqui que essa curiosidade se dá pelo fato de um novo governo estar surgindo, e é natural, como qualquer um de nós faríamos isso também, termos essa curiosidade em saber sobre tais decretos, sobre as leis, se aquilo ia, se tal decreto, ou seja, tal forma de governo ia durar muito ou então perpetuaria por mais tempo. Então era natural que ele tivesse essa curiosidade. Deixamos bem claro também que Deus manda Gabriel, o anjo Gabriel, que é dito como anjo para missões específicas, né? Ele vai lá a Daniel e esclarece sobre aquela curiosidade de saber sobre os 70 anos. Deixamos bem claro que em 457 anos, quando Artaxerxes dá a ordem para que o povo volte para Jerusalém e edifique a cidade, como também o templo, passa a ser contado, então, os 70 anos, ou propriamente dito, as 70 semanas. Deixamos bem claro para você que em 408 a.C. se dá o fim das primeiras 7 semanas, dando início aí, então, às 62 semanas, que se dará fim no nascimento de Cristo, provavelmente de 6 a 4 anos antes de Cristo. Então, deixamos bem claro também que, formando aí, somando, melhor dizendo, as 7 semanas mais 62, estaríamos aí, então, com 69 semanas, restando uma semana, tá? E deixamos bem claro para vocês que após Cristo surgir, logo Cristo seria morto, já desde as 69 semanas, e aqueles que estariam ali com as ordens do príncipe que haveria de vir para destruir, eles ocupariam o templo, destruiriam a cidade, como também o templo já aconteceu lá no ano 70 do Império Romano, isso já aconteceu. Posteriormente, podemos dizer que há apenas uma semana está para se cumprir, ou seja, quando o anticristo surgir. E aí somará então as 70 semanas de Daniel. Deixei bem claro para você que nós estamos já vivendo o período que antecede essa última semana, pois muitos sinais já estão sendo vistos, como o aumento da sabedoria, do conhecimento, da ciência, como também a iniquidade que tem aumentado no meio do povo, a falta de amor e tantas outros sinais que nós estaremos trazendo aqui em outros vídeos que mostram que a última semana está prestes a acontecer. Que Deus abençoe a vocês a linha direta com a palavra.